do Senhor para nós nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos acompanhando, que fazem parte dessa igreja ou que queira abençoar esse ministério, aqui do meu lado direito, aí na sua imagem, você vai encontrar um aplicativo chamado Cash App, um aplicativo logo aqui na minha direita, aqui embaixo. Você vai encontrar esse aplicativo vai lhe facilitar para você enviar seus dízimos, as suas ofertas, ou abençoar esse ministério que tem feito a obra do Senhor continuamente. Então, é só você usar a sua câmera do seu celular, no seu computador, ou um outro celular, no celular, né? E ele vai te conduzir diretamente, é só cortar os microfones aqui atrás para mim, e ele vai te conduzir diretamente para, como é que se diz? Fazer o download desse aplicativo, instalar aí no seu telefone, e toda vez que você fizer utilizar esse aplicativo, a quantidade de vezes que você usar, você vai ganhando também um desconto e você vai chegar até $15 de recompensa para você, mediante as vezes que você usar. Esse aplicativo é totalmente de graça, você não tem que pagar taxa para enviar nada para a conta da igreja. Quando você fizer a sua oferta ou lançar o seu dízimo aí, ele já cai diretamente na conta da igreja, eles mandam uma mensagem para nós aqui da igreja. Então o que nós fazemos? Nós fazemos um envelope no valor daquilo da quantidade que você depositou, e lançamos um movimento do seu nome, que nós temos um arquivo para cada membro da igreja. Portanto, a gente sabe quem é aqueles que dizimam, aqueles que não dizimam, nós sabemos muito bem. Então, se você faz parte dessa rede de dizimistas da igreja, esse dízimo, essa oferta, vai para o seu arquivo, registrado no seu arquivo. Enfim, todos os documentos são registrados e guardados ali em caixa. Caso futuramente necessite de alguma informação, nós temos o controle, e até mesmo para as autoridades, caso venham, a gente tem os arquivos guardados no nome dos nossos membros. Então, faça parte, ajude a igreja, utilize dessa ferramenta, que às vezes você não vai poder sair de casa, não pode vir ao culto, ou você não quer abençoar a igreja com sua oferta, abençoar esse ministério. Em qualquer parte desse país, você pode abençoar através desse aplicativo que está aí à minha direita, na sua tela principal do culto desta noite. Eu quero trazer uma mensagem para vocês, um estudo, um ensino da palavra de Deus, não ensinado por mim, mas ensinado por Deus, nessa noite, sobre propósito. Deus, nós não fomos salvos por Deus sem propósito. Nós não fomos como é que se diz? Rescatado da morte eterna sem propósito. Uma vida sem propósito, ela não tem razão de existir, Uma pessoa sem propósito, ela não existe, ela é morta. E Deus não nos resgatou sem propósito, e a Bíblia nos ensina que nós somos nascidos de novo. Então nós nascemos no Espírito e somos nova criatura, mas temos um propósito de Deus. Se você não tem um propósito na sua vida, eu vou te lembrar que Deus deixou um propósito para você, tá? Nós estamos falando da vida espiritual, nós estamos falando de Deus, porque nós somos igreja e nós falamos de igreja, Agora, na sua vida profissional, sentimental, familiar, são outros propósitos que você tem que trabalhar sobre eles. Mas nós vamos falar do mundo espiritual. Então vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Vamos ver Lucas escrevendo essa parte dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, começa aí a definição de Deus. Olha, depois que desceu o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali, aí vem a definição do meu e do seu propósito, e nós não estávamos lá em Atos dos Apóstolos fisicamente, literalmente nós, mas
nós recebemos o Espírito Santo através de Cristo Jesus quando o aceitamos. Então, nós também recebemos o Espírito Santo. Ou seja, recebemos está em nós. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: Mães, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é, Jesus falando, os Atos dos Apóstolos, através do homem que ele separou para escrever o livro. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, se você não tem propósito, eu quero te lembrar que já tem um de Deus para a sua vida. Você foi resgatado, a sua dívida foi paga, você foi livre, você é livre para ser testemunha do Senhor Jesus. Então nós temos um propósito a tomar, um propósito a seguir e a cumprir, que é ser testemunha do Senhor Jesus. Agora, para ser testemunha, você precisa ter visto alguma coisa, porque senão você não é testemunha. Nós somos mentirosos, porque não vimos como é que vamos testemunhar. Então, a testemunha que nós somos é o que Ele fez na nossa vida, e até mesmo na vida de alguns irmãos, de algumas irmãs, de alguns conhecidos que nós temos. Então, nós temos aí o controle, nós temos aí a certeza do que Deus fez na vida dessas pessoas, inclusive na nossa, ou na nossa, inclusive, na vida dessas pessoas. Então, nós somos testemunhas. Se nós não tivermos esse propósito ciente na nossa mente, nós não vamos fazer o legado deixado pelo Senhor Jesus Cristo para nós. O propósito de Deus é algo que a gente precisa ter consciência, de cumpri-los. Vamos para Efésios 3, de 7 a 12. Livro de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, da igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Efésios 3, 7 ao 12. Diz assim, olha, põe o 6 para mim um pouquinho, o 6. O 6 diz, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é Paulo falando à igreja de Éfeso, do qual ele fui feito ministro, Paulo, foi feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. Então, já tem um legado na vida de Paulo, que ele foi chamado para ser ministro de Deus, tá bom? Ministro de Deus. Já é o propósito. A mim, o mínimo de todos os santos que me foi dada a esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Ele foi chamado para ser ministro do Senhor Jesus Cristo. Propósito. Dentro do propósito tem a sua função. Qual é a sua função? Anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Então, irmão, já temos, vamos seguir depois o capítulo 3. A gente precisa entender que se Paulo foi chamado, nós também fomos chamados. Nós lemos Atos dos Apóstolos 8. Somos testemunha. Paulo foi a mesma coisa. Então vamos lá, 3:9 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Eu vou ler de novo. Ler de novo o 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos estava oculto em Deus e que tudo criou. Vamos para o 10. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celeste ou celestial. O meu está celestial. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé.
quando a gente olha para o livro de Efésios, Paulo escrevendo, a gente entende tranquilamente. Põe lá para mim o 9, minha filha, faz favor, isso. Quando começa a ver o propósito de Deus, a gente começa a entender o que Paulo quis dizer para o povo. Olha aí, tinha coisas de Deus, irmãos, que estavam escura, estava escondida, estava retida, né, nos tempos passados, né, estava oculta em Deus, que tudo criou. Mas aí vem o 10, mas aí, dentro do propósito de Deus, para que seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Então quer dizer, a igreja, irmão, a igreja, ela foi formada também com propósito. Qual é o propósito da igreja? Revelar as coisas que estão ocultas em Deus. Para quem? Para as pessoas que precisam ouvir a testemunha. As revelações de Deus. Anunciar as grandezas do Senhor. Não dá para a gente viver dentro de uma comunidade com um número de pessoas que não tem nenhuma função dentro da igreja. Eu não digo função do homem, não é ser um voluntário, não é ser um evangelista, não é ser um pastor, não é ser um diácono, um presbítero, um missionário, uma missionária. Não, isso apenas são cargos. Isso não entra no céu com esses cargos. Isso não tem lugar no céu, para um lugar separado para esses cargos, essas funções. O que tem lugar no céu é para aqueles que servem a Deus totalmente numa igualdade. Então o que ele está dizendo? Ei, não dá que vocês fiquem aí na igreja, vocês que estão dentro de uma comunidade, a qual foi resgatada, a qual foi comprada do pecado, foi pago o preço para ser retirado, né, do pecado. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos justificados, olha, nós fomos feitos de culpado a justo. Não tem mais condenação sobre nós, foi paga sobre as nossas vidas pela vida de Cristo Jesus. Para quê? Para que o propósito de Deus seja determinado, ou seja, anunciar as grandezas de Deus através de Cristo Jesus. Não dá para a gente, é triste a gente ver umas pessoas que estão dentro da igreja, eu não estou falando da nossa, eu estou falando da igreja em geral, né? E da nossa também, das outras também, pessoas que não têm o propósito delas não funcionam em prol do reino de Deus. Não trabalham para ganhar alma, não trabalham para visitar, não trabalham, não convidam, eu não sei, sabe, não anunciam, não desenvolvem, estão sempre na mesma, sabe, ficam estagnados. Parece que está bom do jeito que está, e daqui a gente vai para o céu mesmo, e o resto que se dane. A nossa função é essa. Ontem na live especial sobre a amizade, foi mencionado entre um dos irmãos que estavam presentes na noite, que nós somos aqueles que fomos separados para consolidar, como é que a palavra não é consolidar, mas é para... Não. Tem uma palavra que não é resgatar, é uma palavra que está na minha mente, mas ela não sai. Nós fomos chamados, irmão, para fortalecer as pessoas, fomos chamados para ajudar. Vamos usar consolidar, porque eu acho que por enquanto é uma boa palavra, mas não é essa palavra que eu queria falar, que foi mencionada ontem, eu até anotei. Então são coisas que nós temos um propósito que às vezes muitos de nós não estão cumprindo. Nós cumprimos o propósito da nossa vida particular. Nós temos meta para os nossos filhos. Nós temos meta para a nossa família. Temos meta. Nós temos meta para os nossos bens materiais. Temos meta. O que é isso? É propósito. Ano que vem eu quero fazer tal coisa na minha casa. Ano que vem eu quero fazer tal coisa em prol dos meus filhos. Ano que vem eu quero fazer tal coisa em prol da minha família. Não tem nada errado. Isso chama-se propósito. Mas nós estamos tratando aqui nessa noite de Deus. De Deus, irmão. De um ser supremo que é capaz, suficiente e é provedor acima de todas as coisas. Nós somos servos de Cristo Jesus. Nós somos servos desse Deus que provê todas as coisas. Então, se nós tivermos
ocupados, escute bem as minhas palavras nessa noite, não deturbe as minhas palavras. Se nós estivermos somente ocupados para os nossos bens materiais, nossos bens pessoais, nossos bens familiares, nossos bens financeiros, mas esquecer do verdadeiro propósito, daquele que propõe, daquele que provê todas essas coisas, nós estamos negligenciando para aquilo que fomos chamados. Fomos chamados para sermos testemunha do Senhor Jesus. Tem gente que pensa que de repente mostrar para os outros que tem uma vida boa, uma casa boa, um carro bom, tem uma vida tranquila, ganha bem, que isso vai servir de exemplo para alguém vir para Cristo. Isso não é o exemplo ideal para vir para Cristo. Isso chama-se o Evangelho da prosperidade, chama-se o Evangelho do me dá, porque eu quero ter melhor ou igual ao irmão. Não é isso. Jesus não veio para isso e nós não podemos fazer isso. Muitos fazem, erroneamente, mas fazem. Esse não é o propósito de Deus. Nós estávamos escutando uma pregação hoje de manhã, do pastor estava falando sobre que muitos de nós criamos Jesuses dentro da igreja. Diversos Jesus. E um deles, que ele estava mencionando, que nós marcamos muito, foi Jesus, o mágico da lâmpada, do Aladim. Por quê? Porque tem 3 pedidos e ele tem que cumprir. Muitos chegam a Jesus para pedir a Jesus e quer que Jesus faça. Se Jesus não fizer, Deus não gosta de mim. Deus não é o meu favor. Por que Deus não faz isso na minha vida? Aí usam aquele versículo que diz assim, se tudo que pedires ao Pai no meu nome, Ele o fará. Aí ele estava explicando, interessante ele explicar, me chamou a atenção, é que esse sentido dessa frase, dentro o problema são as traduções da versão antiga para a atual, ela vai mudando um pouco, e vai perdendo o sentido. Tudo que pedires ao Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus, Ele fará. Aí a gente começa a pedir, me dá isso, me dá uma casa própria. É glória de Deus? Não é. É para a sua glória. É um carro novo, é para a glória de Deus? Não é para a sua glória. Agora, me capacita, Senhor, para ganhar alma, é para a glória de Deus. Me capacita para me ter uma palavra na minha boca, para poder chegar na hora do aflito, o aflito poder ouvir uma palavra que consola, uma palavra que edifica, que traz um carinho, uma paz. E isso é para a glória de Deus. Lembra quando Jesus chegou à tumba de Lázaro? E ele disse, olha, essa morte ela veio para a glória de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que Deus estava satisfeito com a morte? Não, é porque ele sabia que o Senhor Deus, Pai, Ele ia ressuscitar Lázaro. E o nome do Senhor seria enaltecido daquela região. Era isso, então é isso. É isso que a gente tem que entender, que nós temos que ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, da grandeza que Ele faz. Isso chama-se propósito. E aqui ficam algumas perguntas que a gente deveria fazer para nós mesmos depois que esse culto acabar. Algumas perguntas tal como: o que tenho eu feito pelo propósito delegado por Jesus? O propósito é pequeno. Ele se estende, mas é um propósito pequeno. Ser-me-ei testemunha. Se eu sou igreja, então eu preciso ser testemunha, vou receber o poder do Espírito Santo para revelar as coisas que estavam ocultas em Deus para o povo. Para o povo. Será que eu tenho feito o que eu tenho feito pelo propósito de Deus? Qual é a minha visão do propósito de Deus? Porque eu acho que tem gente que não... Eu acho que tem gente que não tem visão do propósito de Deus. Sabe? Eu vejo gente com um propósito de ganhar dinheiro, eu vejo gente com um propósito de fazer N coisa nesse país. Mas eu não vejo muitas pessoas com propósito no reino de Deus. Eu vejo que ela até se cansa.
eu vejo que elas até se cansam, ficam no meio do caminho, ficam estagnados, ficam distantes, desistem, não fazem mais nada, fica na aba do chapéu dos outros. Quem faz eu estou junto, se não fizer também não estou junto. Se tem, se não tem, não tem. Isso eu vejo no reino de Deus. Eu não vejo só aqui, eu vejo em muitos lugares. Em todas as igrejas que nós passamos, nós víamos que o grupo que movimentava a igreja sempre foi um grupo pequeno. Sempre foi um grupo pequeno. Era um grupo pequeno que evangelizava, era um grupo pequeno que cuidava da igreja, era um grupo pequeno que visitava, era um grupo pequeno que orava, era um grupo pequeno que ia para o ciclo de oração e de doutrina da palavra do Senhor. Sempre é um grupo pequeno. E o resto fica na aba. O resto fica vivendo do que sobra, que Deus derrama sobre aqueles que estão dentro da igreja fazendo a obra do Senhor. De que forma? Vai junto com... É o povo na multidão seguindo Jesus. Então, quando Jesus fazia milagre, o povo estava lá. Aí Jesus fazia milagre do pão, o povo comia pão. Jesus fazia o milagre do peixe, o povo comia peixe. Mas nem todo mundo estava dentro do propósito de Jesus. É isso que a gente vê hoje em dia, e a gente tem que parar para pensar em algumas perguntas. Qual é a minha leitura de entendimento desse propósito? O que eu preciso fazer para melhorar? E o que Deus espera de mim? São essas coisas que a gente para pensar e começa a refletir. Peraí, alguma coisa eu deixei para trás, alguma coisa eu não entendi, ou eu preciso que alguém me traga de volta ao primeiro amor para poder eu seguir em frente, porque eu preciso ser testemunha. Eu preciso ter testemunha. Eu preciso fazer nas horas que necessita alguma coisa em prol, sabe, ao reino de Deus. Porque Deus espera de mim. O Senhor Jesus, Ele espera de mim. É para isso que nós fomos capacitados, através do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, quando ele fala: e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, para ser testemunha. Irmãos, ninguém aqui na igreja, ou nas outras igrejas que estão na igreja, estão esperando mais o Espírito Santo, não. Aquele que aceitou Jesus, ele já está nele. Nós é que estamos expulsando ele de nós. Somos nós que estamos deixando ele de lado e não queremos usar do que ele transfere para nós, em termos de revelação, de vontade, de desejo, porque nossa visão, a nossa leitura de hoje é diferente. Nós estamos fazendo leitura diferente hoje em dia. Primeiro eu tenho que ser bem sucedido, para depois ter um tempinho para fazer a obra de Deus. Eu tenho que trabalhar 6 dias da semana para tirar 1h30 para ir na casa do Senhor no domingo. E olha lá que tem dia que eu não vou. Olha lá que tem dia que eu não vou. Epa, aquela igreja que foi manifestada ali no livro de Efésios 3, aquela igreja, é essa igreja aqui, as igrejas de Orabel, é as igrejas de Denver, de Bridge, são essas igrejas, são esses grupos reunidos buscando a presença de Deus. Irmão, não existe outro lugar que você vai se reunir para descer o Espírito Santo, se não seja dentro da casa do Senhor. Quando o Espírito Santo desceu sobre o grupo, que tinha mais ou menos 120 pessoas, eles estavam fechados no cenáculo. Por que estava fechado no cenáculo? Porque para que a mente deles não viesse se deturpar com outras coisas. Fechados, estavam unânimes entre si. Porque se eles estivessem em casa, eles não seriam revestidos do Espírito Santo. De maneira alguma. De maneira alguma. Aí basta vir eu não sei se, olha, eu estava lendo hoje, vendo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela matou 82 milhões de pessoas em 72 países reunidos. A Guerra Mundial. Matou. Hoje nós estamos em guerra. Porque quantas pessoas já morreram com Covid? Quantas pessoas já morreram com esse vírus? Muito mais do que 82. Muito mais. Nós estamos em guerra. Então, tem muitos de nós que estão mais preocupados em satisfazer a nossa vida pessoal
do que satisfazer a Deus. Mas está vendo isso. Nós estávamos falando ontem na sala da reunião, da live especial. Antes de entrar ao vivo, estava conversando com o irmão Rodrigo. Ele disse, aqui no Brasil é a mesma coisa. É a mesma coisa. Em todo lugar que o senhor vai, tanto de igreja, fora da igreja, o número de pessoas está reduzido. O único lugar que não está reduzido são os parques, são as praias, são os malls, lá no Brasil. São os malls, são as lojas de roupa, que apesar do espaço de uma pessoa para outra, quando obedecem, mas ainda tem a fila lá fora para entrar. Então, as pessoas, irmão, bastou um vírus entrar para muita gente perder a visão, a leitura de Deus, a perder o desejo de estar na casa de Deus, a perder o desejo de louvar a Deus num lugar que é mais seguro do que tantos outros. Mais seguro. O desânimo, irmão, chegou em pessoas que eu fiquei surpreso como é que elas ficaram desanimadas. Eu fiquei surpreso, eu sabia. Eu fiquei surpreso com a pessoa, mas não surpreso com o ambiente das coisas. Porque Deus já vinha. Se vocês escreveram as minhas palavras que eu pedi para você escrever na Bíblia, desde março até hoje, vocês vão ver que eu falei tudo isso antes de acontecer. Porque o propósito de Deus agora ficou para terceiro e quarto lugar. O meu primeiro propósito agora é sobreviver ganhando dinheiro. O meu segundo propósito agora é satisfazer, alegrar a minha vida, a minha família, meus filhos, minha mulher, meus pais, minha mãe, meus cachorrinhos, satisfazer, dar a eles, porque de repente pode fechar tudo no inverno, eu não vou para lugar nenhum, eu preciso me divertir. Agora é a hora de fazer tudo. E o terceiro lugar é fazer o quê? É investir para daqui a pouco, qualquer coisa que aconteça, eu vou embora para o Brasil, tem minhas coisas lá, vou viver. O quarto lugar, eu vou para a igreja quando dá tempo. A gente tem visto isso, irmão. Deus tem ficado na prateleira de muitas casas. E eu quero dizer que isso é um agravante em termos de igreja, mas é um agravante muito pior do que isso. Sabe o que é? É porque essas pessoas são incapazes, ou um número bem alto, bem avantajado, de ir para um lugar, levar uma Bíblia, uma palavra de consolo a quem está aflito. A quem está aflito. Quem está preocupado em ganhar dinheiro, estar na diversão e fazer uma série de coisas, não está preocupado em ganhar alma para o Senhor Jesus. Não, porque não tem tempo. Então o ser-me-ei testemunha está para lá de Marrakech, já está longe dele. Já está longe. O propósito de Deus, irmãos, eu não sou médico, eu não sou advogado. Me desculpe se essa palavra está entrando na sua casa ou no seu coração e não está entrando bem. Me desculpa. Não é essa a minha intenção, e eu não estou falando pessoalmente para ninguém. Eu estou falando de Deus, que Deus está colocando nos meus ouvidos. Eu estou falando, sinceramente. Estou sendo honesto com você. Estou sendo verdadeiro com você ou com vocês. Estou falando justamente o que está vindo ao meu coração. Eu sou um pastor. Eu não sou uma outra coisa senão que, primeiro, sou filho, sou servo de Deus, sou ovelha. Segundo, eu sou um pastor por misericórdia de Deus, não por honra minha, por misericórdia de Deus. Porque quando chegar no céu, as minhas obras serão contadas, como qualquer um serão contadas, e eu vou ser mais cobrado do que muita gente será cobrada, porque a Bíblia diz que a muito é dado, muito é cobrado. Então eu terei que dar conta de muita gente. É por isso que a gente ora por todo mundo. Ora e pede a Deus que abençoe. E libera perdão, libera uma série de coisas. Por quê? Porque a gente tem que dar conta dessas pessoas. Agora, eu só posso falar das coisas que vêm de Deus. Eu não posso falar de outra coisa. Eu não sou político. Eu não sou clínico geral. Eu tenho que tratar das coisas concernentes do reino de Deus. É a mesma coisa quando você vai para o médico diz assim: você tem que cortar isso, o seu sangue está assim, a sua pressão está assado, você tem que tomar isso, você tem que cortar isso, você tem que comer isso. Tudo isso o médico fala, por quê? Porque ele está vendo a tua saúde e é o que ele sabe fazer. Para isso você vai a ele. Quando você vem à igreja, quando você
você venha ouvir o que eu estou falando, e outros que falam aqui, pregam, não só eu, outros que pregam aqui em cima, é justamente isso que Deus está fazendo. Deus está dando a capacidade em Cristo Jesus para revelar as grandezas do Senhor. As pessoas pensam que as grandezas do Senhor são as riquezas, né? As bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para nós no espiritual. Não é o que nós desfrutamos aqui na terra, não é. Pode ser consequência, mas não é essa. Não são essas bênçãos. São coisas inefáveis, são coisas grandiosas. Casa não. Irmão, teve um grande homem na terra, Alexandre o Grande. Ele é um homem que conquistou terra, reinos, sabe, impérios, conquistou muito na história humana. Mas ele pediu uma coisa quando estava morrendo: eu quero que vocês me enterrem com as minhas mãos no caixão, com as minhas mãos para fora. As minhas mãos não podem estar onde eu estiver, as minhas mãos têm que ficar para o lado de fora. É o meu pedido, é o único pedido que eu faço quando eu morrer. E perguntar, mas por que esse pedido? Porque eu quero que todo mundo entenda que tudo que eu conquistei, eu não vou levar para o céu comigo. Eu não vou levar no meu caixão, não é para o céu, mas no meu caixão. Eu não vou levar. Vai ficar tudo para aí. É isso que a gente está dizendo. Por quê? Porque as grandezas de Deus e o propósito de Deus na nossa vida, quando ele é exercitado, quando ele é feito, quando ele é aberto, quando ele funciona, o que nós vamos fazer tem um peso de glória, não para essa terra, não para essa vida, mas para a vida vindoura, para aquilo que quando nós estivermos diante do Senhor, as nossas obras sejam julgadas e tudo isso seja manifesto diante do Senhor. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse assim: se você me anunciar, se você for fiel a mim diante dos homens, eu serei fiel a ti diante do Pai. São essas palavras, é a palavra de Deus nas minhas palavras, resumindo em português claro. Se você confessar a Jesus, se você anunciar a Jesus diante dos homens, Ele vai ser fiel a você diante do Pai. Propósito. Hoje, gente, não deixa as coisas do Senhor de qualquer jeito, não. Agarre com força. Nós não podemos viver com consequências. Mas eu chego na igreja, chego nas outras igrejas, a igreja está vazia. Você não vem aqui para louvar a Deus de igreja cheia. Você não louva os irmãos. É gostoso? É gostoso. Imagine para mim que sou pastor, que estou aqui o tempo todo e vendo uma igreja vazia, ou uma igreja mais ou menos, ou uma igreja mais ou menos cheia. É difícil de imaginar uma coisa dessa, mas nós não podemos parar. O propósito precisa seguir. Agora, quando chegar na hora que Jesus recolher a sua igreja, nós seremos separados individualmente. Você não vai porque a igreja está cheia. Não é isso. O nosso Deus, Ele merece a nossa dedicação no propósito e na adoração, porque o que Ele fez por nós, Ele fez por você individualmente, não porque você faz parte do grupo. Não é isso. Atenda o propósito de Deus. Vai, acredite. A Bíblia nos dá respaldo que haverá recompensa. Nós fomos chamados para isso. Esse é o propósito de Deus, de anunciar as coisas inefáveis, ser testemunha de quem é Jesus. Essa palavra que eu queria trazer para a igreja nessa noite, dentro dessa revelação que o Senhor me deu em Efésios e Atos dos Apóstolos. Que o propósito não é o seu propósito, nem é o meu propósito. Que o propósito de Deus, ele não venha desativar na sua vida por você desativá-lo. Porque nós podemos fazer isso. Que ele venha ser ativo, que venhamos ser testemunha das grandezas do Senhor e das maravilhas do Senhor. Nós temos uma razão de existir. Nós não fomos o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, não nos salvou por coisa pouca.
Ele sabe que você tem uma afinidade enorme com Ele. E Ele com você. Porque você e eu, nós somos a primazia da coroa. Nós somos a coroa da criação. Nós somos o principal de Deus na criação da terra e de todas as coisas. E é isso que Ele quer, que a gente o sirva por vontade. Irmãos, você que está me ouvindo, que não está presente aqui, se está me ouvindo e se vai me ouvir, abre a porta da sua casa e ordena o desânimo sair da sua casa. Ordena, porque hoje o desânimo é de vir para a igreja. Daqui a pouco o desânimo é de abrir a Bíblia. Daqui a pouco o desânimo é de dobrar o joelho e orar. A casa publicadora da Bíblia do Brasil, publicadora do Brasil, que faz a Bíblia, fez um ibope, um censo, uma série de perguntas na rua aos crentes, aos irmãos em Cristo Jesus, e chegou à conclusão no final daquela enquete que dentro da igreja 80% dos crentes só lê a Bíblia um dia na semana. E chegou à conclusão que é o domingo quando ele vem para o culto. E só lê o que aparece aqui. Vai ter que ler, não é cego? Depende se o telefone celular não tocar. Porque se tocar, vai olhar para o telefone celular. E se for alguém amado, alguém gostou, alguém que gosta, ou alguma coisa interessante, vai ler a mensagem do telefone, mas não vai ler aqui. 80% lê uma vez por semana. E deve ser no domingo, né? Porque se trabalha de segunda a sábado, vai ler? Não vai ler, é raro. Isso é uma vergonha, não é vergonha? Porque se a gente for fazer uma enquete aí fora, quantas vezes no dia você lê o telefone? Você vai ver que na maioria, 100%, lê no mínimo, abre no mínimo 5 vezes a 10 vezes por dia o telefone. Tem umas que nem fecha, deve colocar ali para não dormir nunca, fica aberta direto. Doido para ouvir uma mensagem, plim, 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 o dia todo. É verdade, é verdade, é verdade. A gente sabe, irmão, a gente sabe que olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que é fácil analisar uma pregação? A gente tem tantos anos na vida com Deus, tantos anos na vida com Deus, e a gente acaba aprendendo, né? Porque a gente apanha, e vai aprendendo, vai criando crosta, calo, né? Eu sei muito bem quando uma pessoa lê a Bíblia uma vez ou outra que vai pregar, quem prega, porque ela fica confusa nos textos, de ligar os textos no outro, aí começa a ligar aqui no papel, e tem hora que segue uma linha muito reta e não sai um pouquinho. Você vê que não usa uma ilustração, não usa uma experiência própria, é uma coisa muito, muito mecânica. Quanto àquele que lê muito a Bíblia, ele talvez não consiga nem ler o que está escrito, mas ele começa a botar o coração naquilo, e aí o texto vai surgindo, porque você sabe que lê muito, conhece muito, só conhece quem lê muito. E aí o seu espírito vai ligando com o Espírito de Deus, e ele vai revelando uma coisa, e aí tem até dificuldade de voltar aqui no texto. Por quê? Porque o negócio vai fluindo, e vai falando. Então essa pessoa é uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, tem uma experiência constante. É fácil de detectar isso. Outra forma de detectar uma pessoa que lê Bíblia e não lê é quando você conversa com ela. As conversas são longas naturalmente, e a palavra de Deus quase não entra nesses gaps, porque toda conversa tem um gapzinho, né? A gente conversou com uma coisa, a gente enfia Deus, né? Aí tem um buraquinho, a gente enfia Deus ali. Aí tem uma rachadura, a gente enfia Deus ali. Por quê? Porque Deus é que vai começando
a quebrar tudo isso e vai começando a funcionar na fundação de tudo, e daqui a pouco Deus está operando no geral de tudo, porque a gente vai introduzindo Deus em toda aquela conversa. Claro que é assim. Até numa brincadeira, às vezes, a gente está brincando, mas a gente responde com palavra de Deus, até numa brincadeira. O que é isso? É uma intimidade que nós temos, que todo o tempo está no nosso coração, na palavra de Deus. Mas tem uns que vão direto. Escute a palavra de quem? Escute a palavra do pastor. Eu não sou mais do que ninguém, nem sei mais do que ninguém. Mas se tem uma coisa que Deus criou, foi o pastor da igreja, o pastor da ovelha. Foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Você que está me ouvindo, porque os que estão aqui estão me ouvindo. Os que estão do outro lado, que eu não estou vendo, mas estão me vendo. Eu fui criado por Deus. Os outros pastores foram criados por Deus. Quem prega aqui em cima, seja pastor ou não, foi criado por Deus. Quem canta aqui no domingo, na quarta-feira, foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Mas escuta uma coisa. Começa a botar em prática o propósito de Deus. O que Deus botou na sua vida para ser testemunho. Para de pensar um pouquinho menos em você. Pensa um pouquinho mais em Deus. E você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Se não mudar aqui, eu te garanto uma coisa. Tem um dia do ajuste de conta. E vai mudar tremendamente. Quando você encontrar com Jesus. Porque Ele é fiel. Ele prometeu. E Ele vai cumprir. Amém, irmãos? É esse pensamento que eu vim trabalhando dentro desse contexto, nessa noite. E aqui nós vamos terminar o nosso